Essa que a gente já pode falar que já é considerada a maior mortandade de peixes aqui no Rio Piracicaba, neste trecho da cidade de Piracicaba. Nós tivemos informações, vai ter uma coletiva de imprensa hoje às 10h30 aqui na cidade, mas nós tivemos já as informações exclusivas que nós vamos passar aqui para você, detalhes desse documento. A mortandade de peixes que aconteceu aqui no Rio Piracicaba, começando aqui na área urbana da cidade, depois se estendendo durante um trecho de 70 quilômetros. Essa foi o tamanho do que percorreu essa fonte poluidora até chegar no Tanquã, que também fica em Piracicaba. A primeira informação importante desse documento: antes a gente não tinha uma estimativa da morte de animais. Segundo a CETESB, aqui nessa área urbana não foi possível quantificar quantos peixes morreram, porque muitos foram levados pela correnteza e outros desceram para o rio. Mas no Tanquã, a CETESB trabalha com uma estimativa conservadora de 233 mil peixes que morreram. Mas isso é extremamente conservador, porque muitos não foram contados. E também tem uma contagem que a CETESB estima que quase 50 toneladas de peixes morreram. A usina São José é apontada nesse documento como única responsável por essa que é considerada a maior mortandade de peixes que se tem registro aqui na cidade, causado por um agente poluidor. Também é a maior multa aplicada na cidade e uma das maiores do estado nos últimos 10 anos. Agora a multa. A pena aplicada à empresa tem agravantes, como omissão sobre o extravasamento de substância poluidora, o alto volume de peixes mortos e o atingimento de áreas de proteção ambiental. Vamos aos valores. Multa de R$ 7.500.000, mais 20% por não comunicar o que aconteceu à CETESB e depois, por ter atingido a unidade de conservação do Tanquã, o valor foi dobrado. Então, a multa estipulada pela CETESB para essa mortandade é de R$ 18 milhões. Além dessa multa, a CETESB estabelecerá exigências técnicas e medidas corretivas por parte da usina. Muito tem se questionado o que exatamente aconteceu. A CETESB disse que identificou o extravasamento, ou seja, uma água de substância poluente, que é uma água residual, é uma água que não é tratada depois de processos dentro dessa usina. Ela extravasou e ela acabou levando com ela mel de cana-de-açúcar para o Tijuco Preto, que é o córrego. É uma grande quantidade. E essa substância, a água residual, junto com esse mel de cana-de-açúcar, que é uma substância densa, de difícil diluição, foi se expandindo até o Tanquã. Foram encontrados, então, esses elementos, tanto aqui no Rio Piracicaba, na área urbana, quanto no Ribeirão Tijuco, quanto também no Tanquã. E é esse material que causou a proliferação de bactérias, com isso o consumo do oxigênio da água, e esses animais morreram por falta de oxigênio. A empresa ainda tem direito de recorrer à multa, isso daí na justiça. Esse valor que é correspondente à CETESB, tá? A multa aplicada pela CETESB. Mas já há um inquérito em andamento pelo Ministério Público e com isso deve ter novas sanções que devem ser ainda anunciadas. Nós entramos em contato hoje cedo com a usina, mas até o momento nós não tivemos nenhum retorno sobre a posição dessa informação que a gente traz com exclusividade para você aqui na IPTV, informando então o desfecho dessa investigação da CETESB desde o dia 7, ainda segundo o relatório, ela fez análise em águas de vários rios aqui da nossa região, mas não foi encontrado nenhum poluente significativo a ponto de causar uma mortandade. Por isso que o trabalho dela foi em cima do Ribeirão Tijuco Preto, porque lá sim foram encontrados esses elementos do extravasamento, do mel de cana-de-açúcar, junto com essa água suja do processo industrial da usina e, consequentemente, atingindo o Rio Piracicaba e causando toda essa mortandade que nós estamos acompanhando. E eu reforço, o percurso dessa fonte poluidora, desse material poluidor, segundo a CETESB, é de aproximadamente 70 quilômetros. Então eu encerro com você, Ida, com essa informação, multa estipulada de R$ 18 milhões, essa que é considerada uma das maiores do estado de São Paulo, aplicada pela CETESB. E às 10h30 a gente tem uma coletiva de imprensa, a gente vai acompanhar, mas a notícia exclusiva para você aqui na IPTV. Enquanto a gente segue, Wesley, acompanhando essas imagens ao vivo do Rio Piracicaba, para você que está chegando agora no Bom Dia Cidade,
Essa informação é muito relevante. Estamos acompanhando essa morte de vários peixes na região de Piracicaba. Apenas no Tanquã, reforçando então essa informação que o Wesley trouxe, foram mais de 200 mil peixes mortos, apenas no Tanquã. Isso porque outros peixes acabaram afundando, outros foram levados pela água e a fiscalização não consegue nem quantificar então esses peixes que acabaram se perdendo. E agora veio o desfecho, saiu o laudo da CETESB, é esse documento que com exclusividade nós estamos trazendo as orientações aqui para você. Esse laudo já concluiu, bateu o martelo, a indústria São José foi a responsável por essa contaminação. E aí você vai perguntar, o que trouxe essa contaminação? Esse mel produzido pela cana, também com essa água, acabou caindo no rio Piracicaba e isso gerou a contaminação. Por que isso acontece? Por causa dessa alta concentração de material orgânico. E isso acaba reduzindo o nível de oxigênio dessa água, chegou a 0. Por isso que os peixes morreram e teve todo esse desastre ambiental que estamos acompanhando há várias semanas, porque as cenas impressionam, são tristes de ver esses peixes mortos no local. Ao longo da nossa programação, você vai continuar acompanhando todos esses detalhes. O Wesley está acompanhando tudo com a equipe da CETESB. Daqui a pouco ele volta aqui no BDC para trazer mais detalhes para a gente. E claro que no G1 Piracicaba, no EPTV1 e também ao longo dessa edição do BDC, você acompanha outros detalhes desse documento da CETESB, que eu reforço, importantíssimo. Coloque então um ponto final em várias dúvidas dessa situação e a indústria foi multada em 18 milhões de reais, uma tragédia sem precedentes para a natureza.